Olá, criptomaníacos! O mercado não gosta de previsibilidade. E essa semana ela é muito previsível. É a semana onde o Fed, o Banco Central Americano, deve cortar a taxa de juros. E isso já é esperado pelo mercado e também já é esperado que um corte de juros leve a uma subida de preço do Bitcoin e das criptomoedas. Então, bora entender esse contexto e também falar sobre a Ethereum, que vem tendo o melhor terceiro trimestre da história. Será que isso já é uma previsão do que vem para o último trimestre do ano? Deixa eu só tomar nota de uma coisa aqui, que é o nome de quem não dá like nesse canal. Ah, eu não dou like nos vídeos, eu não comento. É você mesmo, tá aqui, ó. Antônio Luiz. Deixa o like, deixa. Na tela vocês têm o gráfico diário do BTC e notamos que o preço está de volta acima da média de 7, a linha amarela, como eu falei no vídeo anterior. E uma coisa interessante que sempre acontece após o rompimento é o retorno à média de 7 para testá-la como suporte, né? Ela estava servindo como resistência, já que o preço vinha abaixo dela. A partir do rompimento, ele tende a fazer esse reteste antes de uma explosão. Por exemplo, como acontece nessa outra seta branca aqui, no dia 9 de agosto. Então, ó, rompimento da linha amarela, reteste nela com sucesso, explosão para um novo topo, correto? Agora foi a mesma coisa, né? Rompimento, estamos fazendo esse reteste, está acontecendo com sucesso no dia de hoje, né? Estamos fechando o dia acima de 114.700 dólares, que é a posição da linha amarela, da média de 7, e assim fazendo, confirmamos esse suporte aqui, que pode servir como um trampolim para uma explosão como essa que aconteceu nesse momento anterior. Isso acontece diversas vezes, tá, pessoal? Por exemplo, neste momento aqui atrás também, olha só, o preço estava abaixo da linha de 7, né? Rapidamente, somente em um dia, ele recupera, sobe, faz um reteste de linha amarela e aí acontece uma explosão muito mais forte na sequência, trazendo o preço para uma nova alta histórica. Então, é um padrão do Bitcoin ao longo de um ciclo de alta e agora podemos estar vendo exatamente a mesma coisa. Foi por esse motivo que eu esperei esta queda hoje para a faixa dos 114 para fazer a compra exatamente nessa posição, como vou mostrar para vocês aqui na Quantifield. Então, abrindo aqui o Bitcoin e o meu histórico, vocês vão ver uma compra exatamente hoje, né, 15 de setembro, 8.500 dólares convertidos, né, Tethers convertidos para 0.074 BTC. E assim como no gráfico diário, no gráfico semanal também recuperamos a média de 7, também a linha amarela nesse gráfico, né? Após encontrarmos lá embaixo a média de 21 semanas. Então, a média de 21 serviu como suporte exatamente no suporte deste degrau, esta linha branca que era resistência, e a partir dali o preço recuperou e rompeu também a média de 7. E sempre que isso acontece, a tendência é uma disparada de preço e o rompimento do degrau atual, do canal atual que vem servindo como resistência. Tá vendo quantas vezes o preço bate aqui em cima do 119 e não consegue romper? Notem que nas vezes anteriores, quando o preço retoma para cima da linha amarela, como neste momento aqui em junho desse ano, né? Olha só, ele dispara até o topo do degrau, esse degrau aqui na época, né? Dos 108 mil dólares, e rompe na sequência. E aí dá uma disparada de preço até o topo de um próximo canal, de um próximo degrau. Isso acontece com frequência na história do Bitcoin. Por exemplo, neste degrau é a mesma coisa, ó, preço lá embaixo, abaixo das médias, retoma para cima da linha amarela, na sequência ele dispara, vai para o topo do canal e o rompimento levando o preço até um novo canal, um novo degrau, como vocês estão vendo aqui. Então a mesma coisa se apresenta no gráfico semanal, indicando para a gente que dentro de dias ou semanas devemos testar mais uma vez os 120 mil dólares. Essa correção, essa queda para baixo da média de 7, próximo do momento onde a gente tem o rompimento por cima do canal, é uma armadilha. É uma forma que os investidores têm de afastar os morros de alface, conseguindo comprar Bitcoin mais baixo. Vocês vão ver isso ao longo de todo o ciclo de alta, tá? Este é o ciclo de alta atual, que começou lá em 2023, e notem como o preço tem uma tendência de lateralização dentro de cada um desses degraus aqui, mas justamente antes do rompimento por cima desses degraus, nós temos aqui em destaque, nos círculos amarelos, momentos onde o preço está uma queda para baixo do canal. Tá vendo? Então acontece aqui ou um pavio ou até mesmo uma vela, em alguns momentos, vindo para baixo daquele degrau de lateralização. Isso aqui assusta os investidores, né, fazendo com que o pessoal saia do mercado
logo antes da explosão para cima. Então o pessoal sai fora do mercado e na sequência o preço explode e vai lá no topo encontrando uma nova alta histórica. E é exatamente o que a gente viu aqui neste degrau atual, né? O preço foi lá embaixo, rompeu a média de 7 e agora se recuperou, volta para dentro daquele canal de lateralização, indicando que uma explosão de preço se aproxima. E como a gente sabe, na quarta-feira acontece a reunião do Fed, que pode cortar as taxas de juros, inclusive o mercado dá 100% de probabilidade disso acontecer, então vai acontecer um corte na taxa de juros e a expectativa é para uma explosão de preço do Bitcoin. E se a expectativa de todo mundo é essa, provavelmente não vai acontecer, tá? No curto prazo, porque o mercado age assim, ele vai contra a maioria para gerar dinheiro para aqueles que controlam o mercado. Então, não se assuste no curto prazo se, por exemplo, na quarta-feira o preço cair. Normal. Nada de estranho. Aproveite a promoção caso isso aconteça. Não foque no curto prazo, foque no médio a longo prazo, que você vai ganhar dinheiro com isso. Agora, se você ficar focando em curto prazo, em gráfico de 1 hora, em gráfico de 1 dia, você vai se assustar. Porque as mesmas pessoas que sinalizam para você que é 100% certo corte na taxa de juros, inclusive aqui com 3,8% falando que vai acontecer um corte mais forte do que o normal, um corte de 0,5% e não de 0,25%, são essas pessoas que vão agir no sentido contrário. O que importa é esse gráfico aqui, um gráfico de longo prazo, um gráfico que estão vendo aqui desde a década de 90. O que esse gráfico indica para a gente? Como a liquidez afeta os ciclos financeiros. E é sempre a mesma coisa. Vocês vão notar o padrão aqui, ó, da liquidez global de altos e baixos, conforme essa linha tracejada em laranja. Então existem anos de queda na liquidez e anos de alta na liquidez. Os anos de alta na liquidez são os anos onde a bolsa bomba, o Bitcoin bomba, tudo bomba no mercado. Então, por exemplo, que ano que o Bitcoin teve uma grande valorização? 2021, por exemplo. Ah, adivinha? É quando esta linha tracejada subiu, é um ano de aumento da liquidez. Quando é que o Bitcoin caiu? 2022. Adivinha? Porque é o ano do ciclo onde a liquidez afunda, ela corrige, né? Após o governo injetar muito dinheiro na economia, o que ele precisa fazer? Ele manipulou o mercado. Aí ele precisa reverter, ele precisa enxugar o mercado, tirar dinheiro do mercado. Aí tudo cai de novo. E agora nós estamos mais uma vez num ciclo de aumento, de expansão da liquidez, por isso que essa linha azul está subindo desde 2023. E ela segue subindo pelo menos até a virada para 2026, como vocês estão vendo nesse gráfico. Então, vai acontecer isso com cortes na taxa de juros, elevando aí o valor dos ativos que já estão em alta histórica. A bolsa está em alta histórica, o ouro está em alta histórica, o Bitcoin está em região de alta histórica, então eles vão explodir, vão entrar naquela fase mais de ganância, né? De oba-oba absoluto que precede uma correção que vem acompanhada justamente com o governo lá em 2026, ou meados de 2026, enxugando o mercado e gerando, portanto, uma queda. Antes de falar sobre a Ethereum, que também está se beneficiando desse aumento de liquidez, vou falar sobre o dia do cliente, que é hoje. Então eu falei para o meu time, vamos fazer uma semana do cliente? Então de hoje, dia 15 de setembro até 19 de setembro, R$500 de desconto para você que quiser assinar o pacote vitalício do Nação Criptomaníacos. É isso mesmo. Acesso a todos os nossos conteúdos para sempre. Inclusive, vamos lançar nos próximos meses um curso específico para falar sobre o meu método Bora de investimento. Bitcoin, oportunidades, reserva e altcoins selecionadas. Esse método que equilibra o risco da sua carteira te leva a um sucesso mais rápido dentro das criptomoedas. Está interessado? Link na descrição para falar com o WhatsApp da minha equipe, onde você vai ganhar esse bônus de R$500 somente até o dia 19. Corre lá. Bom, vamos falar sobre a Ethereum, que teve aqui um terceiro trimestre histórico, né? Vem tendo, porque só vai fechar no final desse mês. Olha aqui o retorno da Ethereum no Q3, no terceiro trimestre, de 86,15%. Sensacional, não somente pelo número, mas porque é o melhor terceiro trimestre da história da Ethereum. Estão vendo aqui, 2024 foi negativo, 2023 foi negativo, e até nos anos positivos, como 2022, 2021 e até 2020, vocês notem que foram retornos inferiores ao que ela está tendo até agora, né? O maior retorno até então tinha sido 2020, com 59% de alta para a Ethereum, e agora estamos com 86%. Uma recuperação que era necessária, já que a Ethereum estava lá muito embaixo. E isso deixa a gente aqui numa expectativa muito grande para o Q4, para o último trimestre desse ano mais forte, historicamente,
da Bull Run, né? E onde a Ethereum também costuma ter desempenhos muito relevantes. Por exemplo, 142% em 2017, 104% em 2020 e nos outros anos aqui, retornos mais modestos. Mas o que esperar desse Q4 para Ethereum? Quando eu abro aqui o meu gráfico semanal da Ethereum, vocês vão perceber que ela passou pelo mesmo processo de degraus ali que a gente vê no BTC, mas num período muito mais longo. O que aconteceu no caso da Ethereum é que ela encontrou resistência lá em janeiro de 2018, na sua alta histórica até então, onde eu coloquei essa linha tracejada, dos $1.420. Depois ela passou por uma grande queda, encontrando suporte muito lá embaixo, né, abaixo dos $100, e uma grande recuperação em 2021, até finalmente bater uma nova alta histórica lá nos $4.868, formando, portanto, um topo de um próximo degrau. Em 2022, ela volta para testar aquele topo, né, de 2018 como suporte, mas ela se recupera eventualmente fazendo topos cada vez mais baixos aqui ao longo de 2024 e até 2025, tá vendo? Essa linha contínua na cor branca, só que ela foi rompida, pessoal. Essa linha de tendência de baixa foi rompida em julho desse ano. Deixa eu dar um zoom aqui então para esse momento que a gente está passando, para vocês notarem que a gente teve esse rompimento fantástico da linha de tendência de baixa, uma disparada de preço no Ethereum, e ela se mantém muito próximo da região de alta histórica do Ethereum, muito próximo desse rompimento aqui, no momento onde a gente tem a tendência de aumento de liquidez no mercado, que deve impulsionar a Ethereum para esse rompimento aqui dos 4.868. E pessoal, esse topo de 4.868, ele é lá de 2021, pessoal. Lá de 2021. É como se a Ethereum tivesse agora alcançando os famosos $69 mil do Bitcoin. O topo do Bitcoin de 2021, $69 mil. O Bitcoin já está quase no dobro disso. O Bitcoin está em 120 praticamente, né? A Ethereum ainda está lá, patinando nos 69, entendeu? Então ela tem muita margem de crescimento. Um crescimento que pode ser vertical. A única coisa que a gente precisa na Ethereum é esse rompimento da linha tracejada, tá? Uma confirmação, fechamento semanal acima dos 4.868. E a gente pode ver a Ethereum dar uma disparada violentíssima em pouquíssimo tempo. Então, o potencial da Ethereum ele é muito elevado para esses 3 meses finais do ano, tá? Estou falando de outubro, novembro e dezembro, para que ela recupere esse tempo perdido em relação ao Bitcoin. A mesma coisa que fez ela ter um desempenho de 86% nesse trimestre agora. O melhor desempenho dela historicamente, porque ela estava muito defasada. E ela continua muito defasada em relação ao movimento do Bitcoin. E a Ethereum, ela segue o movimento do Bitcoin com atraso. Se o Bitcoin deu uma disparada dos tais $69 mil em 2021 para $120 mil nesse ciclo, a Ethereum também tende a fazer esse mesmo movimento. Eu não estou falando para você colocar uma super exposição em Ethereum, porque o risco aqui também é muito maior do que no Bitcoin. Mas ter ali 5, 10, 15% em Ethereum pode ser interessante. Eu só não faria isso agora. Espera ela romper esse topo, tá? Romper os 4.800, confirmando esse rompimento, né? Fazendo esse ponto como suporte, não mais como resistência, e aí você pode entrar com mais tranquilidade, com maior garantia de ter uma alta na sequência. Agora, para vocês que não estão animados com a Ethereum nem com o Bitcoin, nós temos uma alternativa. O governo brasileiro sempre surpreende a gente trazendo aqui inovações tecnológicas cada vez mais eficientes. Estou me referindo a esse novo sistema da Receita. Olha que maravilhoso. Receita prepara sistema 150 vezes maior que o Pix para cobrança de impostos. O Brasil é o país mais eficiente em cobrança de impostos. Não, na saúde, na educação, não funciona nada. Mas para cobrar imposto, nós somos, assim, o número 1. É um sistema maravilhoso. A plataforma vai processar cerca de 70 bilhões de documentos por ano. Ah, pessoal! Com certeza eles vão dizer que isso aqui não é para cobrar mais imposto, né? É só um sistema aí... para que eles vão falar? Eles vão falar que é um sistema para deixar as coisas mais fáceis. Vamos tentar entender aqui melhor nessa notícia. Aqui, ó. No Pix, cada transação registra apenas 3 informações básicas, pessoal. Quem paga, quem recebe e o valor. Eles estão achando pouco. Estão achando pouco. Porque no papel moeda não tinha nenhuma informação dessa. Não sabia quem estava pagando, quem estava recebendo e nem qual era o valor. Só sabia você
e a pessoa do outro lado, o feirante que você comprou a banana. E o dinheiro funciona para isso, né? Você não precisa confiar na outra pessoa para fazer uma transação, você precisa confiar no dinheiro. O dinheiro serve? Então, para mim, tá legal. Mas para o governo não estava legal. Então eles fizeram um Pix, já tem as informações de quem paga, quem recebe, qual é o valor, mas não tá bom para eles, pessoal. Isso não é o suficiente. Eles querem agora um sistema, né? Nesse novo sistema, cada documento traz dados detalhados sobre produto, empresa e crédito tributário. Para que eles precisam dessa informação? Caso você não saiba como funciona, por exemplo, o sistema chinês, eles conseguem controlar, sim, o que você compra e se você não está fazendo coisas aí que atrapalham os interesses do governo, como, por exemplo, comprar Bitcoin. Ou como, por exemplo, comprar carne. Ah, porque carne faz mal para o meio ambiente? Eles vão usar essa desculpa. Mas, na verdade, o problema de você comprar muita carne é que se a inflação desse produto estiver alta, você está atrapalhando eles. Está atrapalhando o político de se reeleger. Então, o que ele faz? Ele coloca ali um limite para a compra daquele produto, e aí você, impedido de poder comprar aquele produto, reduz a demanda pelo produto, segurando o preço no mesmo patamar, ou até baixando o preço de um produto que deveria estar com o preço subindo. É a maravilhosa manipulação dos dados feita pelo governo, agora por meio do seu consumo. Ou, por exemplo, eles conseguem ver que você está comprando muito produto de empresas aí de um bolsonarista que eles não gostam. Identificando assim quais pessoas na sociedade são pessoas que demandam uma atenção, um carinho um pouquinho maior. E com toda essa eficiência tributária brasileira, já querem iniciar a operação em 2026, também conhecido como daqui a 3 meses. Esse é o tempo que você tem para migrar para uma moeda que está fora do controle dos parasitas. Essa moeda se chama Bitcoin. Nas criptomoedas ainda é possível comprar banana sem que ninguém fique sabendo. Ah, Guilherme, mas eu não sei como fazer isso com privacidade, porque minha corretora pede até a marca da minha cueca. Calma, pequeno gafanhoto, vai na Spike to Spike, maior P2P do Brasil, e aqui é simples, pessoal. Você seleciona quanto você quer comprar de Bitcoin, por exemplo, 0,01 BTC, tá aqui R$ 6.150. Você clica em prosseguir, ele vai perguntar qual que é a rede do BTC, se é a Lightning, que acontece instantaneamente, se é a on-chain, né, a rede principal do Bitcoin, ou se é a Liquid, marca que você quiser, método de pagamento, transferência bancária, boleto bancário, Dpix, seleciona o que você quiser, pode ser até boleto bancário, por exemplo, prosseguir, você vai cair lá no Telegram, falar com um ser humano e fazer essa transação. Lembrando que com o meu link da descrição ou do QR Code aqui embaixo, você tem 20% de desconto na Spike to Spike, que tem uma taxa mais alta do que uma corretora. Afinal, privacidade é caro. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.